Ok, jovens, houve um problema aqui de memória, eu tive que deletar um monte de coisa. Vamos continuar com o vídeo anterior. Tá? Nós estávamos isolando o x, o valor do x em função de y, gerando o valor de x em função de y para ver a função interna, para ver como fica a forma da função interna, né? A lei que rege a função interna. Então você vai ter agora simplesmente x igual, aí passa esse termo que está multiplicando x para o segundo membro, passa dividindo, tá certo? Então vai ficar 2 mais 5y sobre 2y menos 3. Então, aqui vai ter um problema. Você vai ter que definir o domínio da função inversa também. Né? Você vê que aqui não pode ser 3 meios, tá certo? Porque 3 meios vai cancelar 2 por 2, vai dar 3 menos 3, vai zerar o denominador. Então, você tem que dar um jeito de excluir o 3 meios do domínio. Vamos escrever primeiro a função. Aqui sim eu ajusto agora. Em lugar do x, eu vou colocar a função inversa aplicada a y, seria, não é? A y é igual a 2 mais 5y sobre 2y menos 3. Mas nós costumamos tomar como variável de uma função o x, tá certo? Então, o x é f menos 1 de y, porque o x elevado em y pela f e a função inversa volta o y para o x, tá certo? A f leva x em y e a f menos 1 leva y em x. Mas só que a gente tem o hábito de usar como variável x. Eu vou escrever, então, aqui em cima. Vou escrever que a função inversa na variável x mesmo, tá? Como tradicional, é igual a, e troco o x por y, tá bom? Aqui que era 2 mais 5y sobre 2y menos 3, eu vou colocar 2 mais 5x, tá certo? 2 mais 5x, e no denominador, 2x menos 3, trocando y por x. A nossa variável é o x, 2x menos 3, ok? Então, aqui está a nossa função inversa, que é o que nós pretendíamos com o exercício. Só que tem que dizer quem é o domínio também, não é? O domínio da função inversa, eu vou colocar aqui, que são todos os números reais, tais que x maior que, a exemplo do que o autor fez lá, todos os números maiores aqui eu vou excluir o 3 meios, que 3 meios, que eu poderia escrever também na forma de intervalo como 3 meios, aberto, né, aberto aqui, 3 meios até o infinito, ou seja, todos os números maiores que 3 meios. Bom, qual é a essência da função inversa? Aquilo que eu falei, a função f leva x no y, isso aqui é a f. E a função inversa vai voltar, vai fazer isso voltar, né? Deixa eu colocar o contrário. Daqui vai voltar y em x, essa é a função inversa. É isso que faz o trabalho inverso, por isso que chama função inversa, não é? Por exemplo, se eu calcular aqui, quem é f de 0? Aí eu vou f de 0, só para dar um exemplo, para você entender como é que funciona essa coisa de função inversa. F de 0. Eu escolhi o 0 porque é fácil calcular, né? Vai ficar 3 vezes 0, 0, fica só 2 no numerador. 2 vezes 0, 0, fica só menos 5 no denominador. Então vai ficar menos 2 quintos, tá certo? Então f de 0 é menos 2 quintos. Ora, o que significa isso? Se a função f leva o 0 em menos 2 quintos, a inversa tem que fazer o trabalho contrário. Quando eu aplicar a função inversa em menos 2 quintos, tem que dar 0. Vamos ver se funciona. F menos 1 aplicado a menos 2 quintos. Deixa eu falar para vocês, aqui já está resolvido o problema, tá? A função inversa, o domínio, eu só estou aqui verificando se ela é inversa realmente. O 0 vai no 2 quintos pela função normal, então, pela função inversa, tem que voltar menos 2 quintos em 0. Essa conta aqui tem que dar 0, senão está errado. É só uma verificação. Vamos lá. Aplica lá na formulinha da função inversa. O que é a formulinha da função inversa? 2 vezes 5 vezes menos 2 quintos, não é?
Então, vamos lá. 2 mais 5 que multiplica, ó, vou substituir o x por menos 2/5, é como eu fiz aqui, x por menos 2/5, tá bom? Então, x é menos 2/5. Vou colocar normal aqui, 2/5. No denominador, você vai ter 2 vezes menos 2/5, 2 vezes menos 2/5, aqui menos 2/5, menos 3, né? Menos 3. Menos 3. Ora, no numerador, você percebe que aqui eu vou cancelar 5, aqui eu vou cancelar 5 por 5, né? Vai sobrar só menos 2 aqui, ó. Então vai ficar 2 mais por menos dá menos, vai ficar 2 menos 2 no numerador. Então vai ficar 0 no numerador, não é? Então você vai ter assim, ó, 0 no numerador. No denominador, vai dar uma conta qualquer aqui. Você não pode zerar, né? Senão vai ficar esquisito. Então, mas eu já tirei o único termo que zera o denominador é o 3/6. Então não vai zerar. Eu já sei que não vai zerar, que eu nem precisaria fazer essa conta, né? Mas vou fazer. Vai ficar assim, ó, menos 4/5 menos 3, não é isso? Menos 4/5 menos 3. E aqui vai ser diferente de zero, mas vai ser uma coisa qualquer, né? Vai dar menos 19/5. Aí não interessa. 0 dividido por qualquer coisa, que menos 19/5 vai dar quanto? 0. E era isso que eu queria mostrar, né? Que a função normal, pela função normal, o 0 tem imagem menos 2/5. Pela inversa, o menos 2/5 tem imagem 0. Então está tudo certinho. A minha função inversa realmente é dada por essa fórmula aqui, tá bom? Era isso que eu queria mostrar, tá? 0 vai no menos quinto pela normal, menos 2/5 pela normal, e pela função inversa, menos 2/5 vai no 0, vai o trabalho inverso. Então, aqui está tudo de acordo e eu confirmo realmente que essa é a minha função inversa, ok? Obrigado, qualquer dúvida, pode perguntar. Um grande abraço, fiquem com Deus.